Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, dia 29 de abril, estamos celebrando esta Eucaristia da segunda semana da Páscoa. Hoje, memória de Santa Catarina de Sena, Virgem. E também hoje recordamos os 6 anos e 2 meses de falecimento da doutora Vanessa Portugal. Santa Catarina vive o Evangelho, não é dona de sua vida, mais que sua é de Deus, e a põe a serviço dos irmãos e da Igreja. Preside a nossa celebração Dom Antônio Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde e da Pró-Saúde. Iniciemos cantando. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Esta é uma das virgens sábias e prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Aleluia! Estamos celebrando hoje, nessa Santa Missa de memória da doutora Vanessa, a celebração litúrgica de Santa Catarina de Sena, né? Ela, doutora da Igreja, foi feita doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II, e estamos então celebrando essa propiciamente, né? No momento em que também a mulher é valorizada na Igreja. O Papa Francisco coloca pela primeira vez uma religiosa, uma mulher, diante como prefeita, né? Da congregação dos consagrados religiosos. Então vemos que na Igreja sempre houve esse desejo, essa consideração, né? Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, inflamastes de amor divino Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da vossa Igreja, concedei por sua intercessão que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre na revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e revestiu-se de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmaste o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer possua a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então nós estamos nesse momento forte de igreja, né? Os cardeais aprofundando, se conhecendo, analisando a realidade da igreja e vendo entre eles, né, qual aquele que teria mais condições, né, de realizar os desafios da igreja para o tempo de hoje, né? É evidente que o Espírito Santo acompanha a igreja até o fim dos tempos, essa é a nossa fé. Ele vai dar força para que aquele que assumir tenha, né, a coragem, o discernimento de dar os passos, né, trazendo a mensagem de Jesus para a igreja de hoje. O Espírito Santo renova a igreja. Cristo está vivo, né? Então aquele que acha que a igreja não deve mudar, não deve se adaptar, não deve crescer, não acredita na ação do Espírito Santo, né? Aniquilou o Espírito Santo, ou enfaixou para que ele não tenha ação, né? Ou acredita que ele tenha morrido junto com o último Papa que consideram válido, né? E, então são eles que não têm o Espírito Santo, estão fora da igreja, né? Então rezemos também por eles, mas tenhamos a alegria e a fé de acreditar que o Espírito Santo continua vivo e em cada Papa, no seu tempo, né, realizando o desafio da sua época. Nenhum Papa enfrentou o que Francisco teve que enfrentar, né? Uma pandemia dentro dos moldes modernos, né? Uma realidade quase criada humanamente pela maldade humana. Ele rezou sozinho, né, pelo povo. Foi muito marcante aquele dia em que ele, na Praça de São Pedro, rezou por todo o mundo afetado, né, sem ter previsão do que iria acontecer, né. Ele também enfrentou todo o desenvolvimento da internet e toda a tecnologia moderna. Ele que também chega a conhecer a inteligência artificial, né? E numa entrevista perguntado se o preocupava a inteligência artificial, ele disse: olha, me preocupa mais a inteligência
natural, porque os homens têm feito escolhas, né? E embora inteligentes, também têm feito muitos erros, muita maldade. Mas, enfim, agora virá outro que certamente, diante do mundo que caminha tão rápido, deverá enfrentar outras realidades. A igreja não se repete, porque o amor é criativo. O Espírito Santo renova a mensagem de Jesus para cada momento, né? Então nós temos que estar abertos, né, a aceitar a ação da igreja em cada tempo. Celebramos e agradecemos a Deus o dom de uma santa, como nós celebramos hoje, Santa Rita, que é considerada Santa Catarina de Sena. Eu me confundi com a Rita de Cássia. Catarina de Sena, considerada como doutora da igreja, né? Mas naquele tempo ela agiu e interferiu, né, na ortodoxia, no retorno do Papa que estava em avião para Roma, e, vamos dizer assim, pôde dar a sua contribuição. Hoje o Papa pôde dar passos mais definidos e nomeia a primeira mulher, né, prefeita de uma congregação, né, congregação dos consagrados, dos religiosos. É provável não, acho que ela já garantiu que virá no próximo encontro dos religiosos no Brasil, ela virá e estará presente, né? Então é um modo que o Papa pode concretizar, né, esses passos necessários para a mentalidade, no fim, para a busca daquilo que Deus quis desde o princípio, né? Ele também valorizou toda a mulher, inclusive a começar da sua mãe, daquela mulher que ele escolheu para ser sua mãe e poder estar entre nós por causa dela, né? Mas não só os valores e a santidade, como todos nós, né? Ele não veio porque somos santos e bonzinhos, ele veio justamente porque, como pecadores, ele queria, nos querendo bem, nos amando, queria que fôssemos resgatados, né, do pecado, sendo seus irmãos e merecedores da herança eterna, né? Assim também ele, com seus gestos e exemplos, se aproximou dos pecadores, das pecadoras, né? A ponto de alguns mais próximos acharem que ele não era o Filho de Deus, porque não sabia, não percebia que eram pessoas pecadoras. Mal sabiam eles que ele escolhia de propósito, né, os mais carentes para amar e para dar esperança, né? Agora mesmo, nos últimos atos, no Ano Santo, ele abre a Porta Santa, não só no Vaticano, mas num presídio, né, para dar esperança àquelas pessoas que erraram gravemente, estão pagando por seus erros, né, que têm chance de ser reconduzidos, né, à fraternidade e à filiação divina e à salvação eterna, desde que haja conversão do coração. Então vamos assumir como batizados nós também a nossa parte de levarmos essa mensagem nos dias de hoje, sendo aqueles que, como Moisés, né, fez o povo olhar para o mastro, né, sendo assim salvos do pecado e das mordidas das cobras no deserto. Também no Novo Testamento, aquilo antecipava a figura de Jesus, que é levado também pela cruz, né, pôde nos salvar derramando seu sangue e sua vida até o fim. Que nós, sendo outros Cristos, né, cristãos hoje, tenhamos essa convicção de que também devemos carregar a nossa cruz até o fim, na fé, na certeza que se vivemos e morremos com Ele ressuscitaremos. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus com confiança as nossas preces. Atendei-nos, ó Deus de bondade. Atendei-nos, Deus de bondade. Para que os bens sejam mais vossos do que nossos, e repartidos conforme a necessidade de cada um, rezemos. Atendei-nos, Deus de bondade. Para que, na força do Espírito, vossa Igreja anuncie em fervor mistério do Redentor de Cristo, rezemos. Atendei-nos, Deus de bondade. Para que sejam servidores dos mais necessitados e defensores da paz e da união, exemplo de Santa Catarina, rezemos. Atendei-nos, Deus de bondade. Pelo descanso eterno do Papa Francisco, da doutora Vanessa, que também como mulher na pró-saúde deu a sua impronta, né, marcante, de dedicação e compreensão, rezemos ao Senhor. Atendei-nos, Deus de bondade. Senhor Deus, vós nos chamais a todos
a sermos santos como vós, no amor, na misericórdia, derramai em nós essa vossa divina vida. Por Cristo, vosso Filho, ressuscitado e Redentor nosso. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na comemoração de Santa Catarina, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos com maior fervor render-vos graças, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Recordando os santos e santas que consagraram a Cristo por meio do reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear, já aqui na terra, os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o nosso bispo Dom Odilo, seus bispos auxiliares, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular o nosso Papa Francisco e a doutora Vanessa Portugal, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Catarina e todos os servos santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. pelos prados E campinas verdejantes eu vou. É o Senhor Que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por
isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Oremos. O alimento, Senhor, que recebemos nesta mesa celeste, que sustentou Santa Catarina até mesmo na vida do corpo, seja para nós penhor de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado da Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei.